Se você vai viajar em breve, a gente já avisa, não veja esse vídeo. A partir de agora é por sua conta e risco. Essa é a parte dos vídeos de viagem que muita gente não mostra. Estava esperando isso da Itália. A Alemanha que é famosa por isso, para cancelar trem e atrasar horrores, mas essa experiência da Itália não tá sendo muito boa, não. Bom dia, galera! Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês? Para quem está acompanhando essa série pelas ilhas de Córcega, Sardenha, já sabe que a gente veio de Sardenha e parou aqui em Gênova. E vocês vão acompanhar hoje o caminho de balsa de Sardenha até Gênova. Um rolezinho aqui nessa cidade, um rolê meio sem compromisso mesmo, só para dar uma passada. E também vão com a gente até a Suíça, que é o nosso destino final hoje. Bora pro vídeo! Tiresome day. I'll be waiting to come home and give you everything that I have. São 6h02 da manhã. Para não mostrar que eu não tô mentindo. E a gente tá indo tomar café da manhã já. Já fez xixi com o peri, tá indo tomar café da manhã. Teu cabelo tá feio? O meu também, a gente não passou shampoo ontem, a gente saiu da praia, só passou uma água. Step 9. Galera, então acordamos com um cafezinho da manhã aqui no barco, mas a gente achou tudo bem caro, a gente já tinha pago 15 euros, aí só podia pegar um pão, um croissant, uma bebida, geleia e manteiga e um suco. Daí chegou na hora do caixa, eles cobraram o suco porque a gente pegou o suco natural, então tinha que ser um suco Tang ainda. Daí a gente ainda pagou 12 extra pelos 2 sucos de laranja e o bacon com ovo. Então no fim deu tipo uns 27 euros esse cafezinho de nada, mas é barco, né? Chegando aqui em Gênova, galerinha, finalmente. Foram 12 horas e 30 de viagem. A gente achou um pouquinho estranho aqui porque no primeiro barco que a gente pegou pra ir pra ilha, tinha um banheiro pro cachorro. Era um retângulo assim no chão com várias pedrinhas e o cachorro fazia xixi ali dentro. Aqui a gente perguntou se tinha banheiro de cachorro, eles falaram, é o chão todo aí fora, do andar 6, foi onde a gente ficou. Daí agora a gente tá aqui esperando, chegando na cidade e tá o chão cheio de xixi e cocô de cachorro, tá? É meio estranho. Eles podiam ter separado um cantinho mais específico pra isso, né? Tipo, até a gente que gosta de cachorro, tipo, acha que é um pouco demais ficar mijando o barco inteiro, né? Meio ruim. E tendo um lugar específico, fica lá, é mais fácil de limpar tudo aqui. Tá todo o deck do 6 completamente mijado. Vem cá. Quer brincar com os amigos? Agora vamos ver Gênova de outro ângulo. Estacionar um barcão desse, né, Felipe? Mobiliza uma galera. Demora de ficar aqui no calor porque tá com cachorro, daí chama todo mundo, tá saindo. Eles estão fazendo exorcismo no barco pra tirar os fantasmas dele, mas a gente ainda não desceu. Tá louco? Peri tá como sempre preocupadíssimo. Ele é hiperativo, esse menino. Ele já andou pra lá, pra cá, cantou, foi espiar. Eu não tô preocupada com nada, porque a viagem inteira a gente tem corrido atrás do atraso, né? Porque a gente tá sempre atrasado. Aí, dessa vez, o Felipe falou pra gente comprar o trem com bastante tempo de conexão, porque a gente vai voltar hoje pra casa, né? Aqui de Gênova. E aí, porque ele falou que caso atrasasse o barco e tal, a gente tem 5 horas e meia desde a chegada do barco até o nosso trem. Então a gente vai até conseguir conhecer um pouquinho de Gênova, mostrar pra vocês. E o trem a gente não perde, tá tudo certo. O Felipe tá crente que vai ter algum ônibus pra levar a gente até o centro da cidade, dado aqui no porto, sabe? Eu já acho que não vai ter, eu quero só ver a cara dele quando ele tiver que andar até o centro. Finalmente saindo, 7h45, o barco chegou às 7h. Galera, tá vendo aquele menino lá atrás, aquele farol? Ele se chama La Lanterna. E uma coisa interessante, a gente saiu aqui do barco, da balsa, e só tem nós a pé. Tá todo mundo indo embora de carro.
Só que por ter ido embora a pé, ser o único indo a pé, temos a vantagem de conseguir observar um pouco esse farol, né, Carol? No mínimo, a gente já podia ter desembarcado faz tempo e como o microfone tava horrível, a gente viu pessoas esperando que estavam de carro e a gente não sabia. A gente moscou e saiu atrasado de novo, a gente é péssimo. Mas enfim, o farol, ele é super interessante, porque não é qualquer farol. Ele tá aqui há muito tempo, ele tá aqui desde 1543. Ele é o terceiro farol em funcionamento mais antigo. E ele é o maior do Mediterrâneo. É o mais alto, ele tem 76 metros de altura. Loucura, né? É porque Gênova era uma potência marítima no passado. Assim como Veneza já foi, a Gênova também foi uma superpotência aqui na região. E esse farol então data daquela época. Legal, né? Não sei se a gente vai chegar lá perto, mas já ter saído a pé deu essa vantagem pra gente. É. Nossa prioridade agora é achar um lugar pra deixar a mala e conhecer um pouco o centro. Então provavelmente a gente não vai lá, já deu pra ver daqui. Step on our feet. Ô Felipe! Oi! A galera quer ver tua camiseta nova. Ah, minha camiseta nova. Tem uns peixes aqui, não sei se isso daqui são sardinhas. Eu vou dizer que é tainha. Tainha. São duas tainhas. Fechou. Alguns momentos depois. Agora o sinal ficou amarelo. Porque eu estou aqui. Ô, amarelo! Põe na tela, amarelo! Tá estalo! Referência de Floripa. Conta pra galera como é que tu tá indo pra estação de trem. Tô indo a pé com mala, cuia e um mala de 4 patas. A pé? É. E como você se sente? Tô de boa. Tirando o calor. Achei que tu ia ficar bravo. Ainda me surpreende esse homem. Pronto, galera. Conseguimos se livrar da mochila pesada e eu estou todo suado. E da mala. Aqui na estação Piazza Príncipe é que tem esse locker. Deve ter em outros lugares aqui na cidade, mas a gente vai voltar pra cá pra ir embora, então foi bom. 6 euros por mala as primeiras 4 horas e depois 1 euro a hora adicional. Só a título de curiosidade. Agora a gente acabou de chegar na rua mais icônica de Gênova, que é a Via Garibaldi. Tá mais pra Vazia Garibaldi. Por que ela é icônica? Por causa dos palácios que tem aqui nela. Aqui Mais daqueles de Roli? tem mais daqueles Dei Roli lá da Unesco. A gente sai da Sardenha, mas a Sardenha não sai de nós, ó. A Carol tá falando isso porque a gente tava na Sardenha nos vídeos passados. Quem não viu, assiste lá. Bem legal. Ruim de domingo de manhã que tem essas ruas mais vazias, assim, né? De centro. Aqui talvez durante a semana fica bem vivo, né? Tem bastante porta de quiosque aqui, sei lá. Deve ser mais legal estar aqui durante a semana. Ai, gente. Aqui fica a catedral, gente. Tô cansado. Olha, essa catedral tem uma torre. Uma torre? E ela tem uma porta, mas que entra por aqui. Dá pra entrar? Porque na internet dizia que tava fechado hoje. Tem gente entrando ali, ó. Você vai entrar? Não tô afim não, já entrei na outra que era tão linda. Ai, gente, a catedral é bem bonita. Não pode tirar foto nem filmar lá dentro. Daí a gente não pode fazer, mas é bem legal visitar, vale a pena.
Tô fazendo cara de séria. É mentira, gente. A gente não entrou, não. Mas a Carol ela tava se segurando. Ela fez... Mas olha, realmente não pode tirar foto lá. É, tem uma placa dizendo isso, então. Essa coisa aqui pendurada é a atração mais disputada aqui de Gênova. E é o ponto mais turístico daqui. Dizem que tem que reservar com bastante antecedência para conseguir ir lá. É tipo é um guindaste que te levanta e tu tem uma visão panorâmica, é um observatório da cidade. Mas, sei lá. Almocinho típico, vinho da região da Ligúria, agora eu não sei, que é onde fica Gênova, e uma massa com pesto genovese. Galera, estamos almoçados, agora é hora de embarcar rumo à Suíça. Tô com soluço. Vão ser 4 trens até em casa. A gente dá conta, né, Felipe? Tem que dar. Eu quero muito chegar em casa e tomar um banho. Eu também, meu Deus. Como surtar seu marido? Em vez de pedir almoço 50 minutos antes do trem sair. Eu tô com soluço. Tem um pessoal aqui da Trem Itália, a gente pode falar com eles pra fazer o check-in. Tu vai lá e eu vou fazer com eles, eu vou pegar as malas. Vai lá então. Eu tô com a carteira. Estamos embarcados agora e viajando já. Meio caótico esse trem, né? Mas funcionou. A gente já tá com os cabelinhos presos porque tá um calor. A gente achou um vagão bem fresquinho com ar-condicionado, só que não tinha lugar. Aí descobrimos depois que era a primeira classe. Não nos pertence. Não nos pertence. É o calorão mesmo que nos pertence. Agora a gente vai até Milão e de lá a gente troca de trem. 1 hora depois. Gente, pensa no calor. Ainda falta mais 1 hora. Quando ele anda, bate um ventinho. Só que vai tudo na mochila. E nós não vai nada. Podia ser pior. A gente podia estar lá no sol. Eu queria saber como é que Roma virou um império tão grande debaixo desse calor aqui. Porque eu não moveria um músculo se tivesse que fazer guerra debaixo desse sol. Eles iam expandir pra sair do calor? Deve ter sido isso o motivo, cara. Finalmente saímos daquele forno que anda. Chegamos aqui em Milão, não na cidade, na central, mas uma estação próxima ali do centro de Milão Central. Finalmente um pouquinho de ar fresco aqui. Mas agora a gente tem 1 hora de espera ainda. Eu tô até com a cara amassada que eu consegui dormir. Eu dormi 1 horinha, o resto eu fiquei acordado, não deu não. Começou a me dar um desespero de calor, cara. Tava difícil mesmo, não, pelo vídeo não dá pra ter noção, mas a gente tava ensopado de suor, nós dois. Agora é esperar e vamos pegar o próximo trem. A gente chegou com tanta antecedência agora que não tem nem plataforma ainda pro nosso trem, tem que esperar pra saber onde que ele vai sair. Que aço ainda não tem. Ó, gente, chegamos aqui no trem. Tá lá o número e o horário, que aço. Só que o pessoal tá tentando abrir a porta e não vai. Temos 13 minutos para essa porta se abrir. E o trem tá irradiando calor, eu espero que não esteja um forno ali dentro. Veremos. E o Peri, como de praxe, preocupadíssimo. Mas o Peri é fácil. Ele pode andar pelado por aí, ele pode dormir em qualquer lugar, ele come comida do chão
ele tem água da fonte, se ele entra, ninguém acha feio, todo mundo fica rindo. Se eu entrar numa fonte, vão me julgar. Ele, todo mundo acha bonito. Muito fácil a vida de cão. Mas nesse verão ele tá andando, parece que com um cobertor enrolado nele, porque ele é peludo, né? Faz sentido que ele tá cansado, todo mundo acordou cedo hoje, a gente tá tudo acabado. Acordamos 5h30 da manhã. Essas balsas que cruzam essas ilhas que a gente visitou, a Córcega e Sardenha, tudo chega de madrugada nos lugares, então tipo, tem que se preparar para acordar cedo. Chegam 7, só que 5h30 ele já começa no megafone a te acordar. Até agora não abriu a porta e falta 4 minutos. Tá inquieto, homem. Gente, falta tipo 1 minuto e ainda não abriu. Mas tá todo... Falta 1 minuto, falta menos de 1 minuto. E tá todo mundo tentando abrir e eles não abrem. O motorista vai abrir só no horário. E aí, que horas são? 41 já. Que horas que sai o trem? Olha lá, tô atraso. Acabou de aparecer no painel 10 minutos de atraso. E o trem tá parado aqui há uns 20 e nós também. Não sei porque tá atrasado 10 minutos. Acendeu uma luz, quem sabe dá pra entrar, tenta aí. Finalmente entramos aqui, gente. Pegamos nosso lugarzinho. Tem até ar-condicionado. Mas eu queria entender como que eles conseguem chegar com um trem 20 minutos antes da hora e precisar se atrasar 10 minutos, cara. A única explicação plausível seria que algum atraso na malha ferroviária mesmo de outros trens e eles estão esperando não ganhar uma liberação para sair. É a única coisa que vem na minha cabeça para justificar, porque ficar ali e liberar a porta minutos depois do horário que era pra ter saído também não faz sentido, né? Loucura, é muito ruim isso. Finalmente estamos em movimento, gente. 13h55, então 19 minutos de atraso. E o próximo trem era apertado, né? Acho que a gente vai perder a nossa conexão lá em Chiasso pra ir pra Zurique. A gente não comprou essa com antecedência porque o preço era a mesma coisa, comprando 3 semanas atrás um trem específico, deixando pra comprar hoje, então a gente vai comprar lá quando chegar. Menos mal, pior é perder um trem que já tá agendado, né? É. A partir de agora estamos tranquilos. Porque depois que estiver dentro da Suíça vai ter trem tipo, mais organizado assim, sem muito erro de horário, e até meia-noite e a gente chega em casa. E como a gente mora lá, a gente já conhece bem melhor o sistema de trem, o que estão falando no megafone, o que só estavam falando italiano. Então vai dar certo agora. Vinte minutos depois. Ai, gente, parece mentira. A gente andou 2 estações de trem, a gente tá na cidade vizinha de Milão ainda. E o cara acabou de dar um comunicado só italiano, mas a gente conseguiu entender que esse trem não vai mais pra Chiasso, ele vai parar na próxima estação e interrompe o serviço lá, enfim, divirtam-se. Eu não sei nem o que fazer, eu espero que tenha alguma coisa da empresa de trem lá, senão a gente vai ter que esperar talvez horas, não sei. Não, o próximo trem que tiver que eu vou. Mas a gente... Eu vou pegar o primeiro trem e eles vão ter que correr muito atrás de mim pra fazer eu pagar. Insistência nenhuma agora, que estamos largados na mão. E... não sei, não estava esperando isso da Itália. A Alemanha que é famosa por isso, para cancelar trem e atrasar horrores, mas essa experiência da Itália não tá sendo muito boa, não. Nossa, é horrível esse transporte público aqui. Mas vamos lá, né? Ainda estamos nele. Temos até meia-noite para chegar em casa. Depois disso, a gente que não vai mais ter transporte para ir para casa, mas são o quê? 5 horas? 4h20. 4h20. Vamos lá, dá um jeito. Agora a gente tá aqui na estação de Sereno. A gente tá aqui na estação de Sereno. A gente tá aqui na estação de Sereno e não acertamos ainda pra ir pra casa. Mas a gente viu que o trem que vai pra Locarno, pra Lugano, é Lugano? Locarno. O trem que vai pra Locarno vai levar a gente até Chiasso.
Se isso é verdade ou não, eu já não sei, porque eu não confio em mais nada. A gente foi na bilheteria, o moço pelo menos falava inglês e a gente conseguiu falar com ele. Ele falou que o mesmo ticket que a gente tem é válido para pegar esse outro trem e que a princípio ele para lá. A princípio, eu tenho que usar essa palavra mais vezes, porque tá tudo mudando. A princípio já era pra gente estar em Kiasu agora. Era pra gente estar no horário que a gente vai embarcar pra ir pra Kiasu, era pra gente estar embarcando em Kiasu pra ir pra Zurique. Vai atrasar fácil 1 hora, assim. E a gente tava com 1 hora de antecedência pra trocar de trem, tipo, pra garantir tudo. E aí o trem atrasou horrores, cancelou. O trem tá aqui ainda parado, que a gente chegou. Ah, é verdade? Já faz uns 20 minutos que a gente desceu e olhou as coisas, pediu informação. Ele falou um monte de coisa em italiano, não entendi não. Tá. Mas a gente viu que lá agora tá Kiasu. Era pra estar Locarno nessa plataforma, não apareceu. Não apareceu e agora mudou pra Kiasu. Mas a gente precisa ir pra Kiasu, que é antes de Locarno. Então, vamos, né? Vamos. Se chegar, se chegar, chegou. Se não chegar, a gente se vira. Ai, gente, que caos. Ó. 5h11 o trem. A gente começou essa jornada 3h39. Uhul! Entramos em mais um trem. Onde vamos parar, a gente não sabe. Com ar-condicionado, tamo bem. Pelo menos, né? Tá melhor que na rua. Nos desejem sorte. Agora vai. Gente, eu não botei o vídeo em câmera lenta. Carol, aparece aí pra mostrar que o vídeo não tá em câmera lenta. Não se mexa em câmera lenta pra parecer que é em câmera lenta. Tô me mexendo normal. É, essa é a velocidade do nosso trem. Será que a gente chega até meia-noite hoje? Vamos andando, vai ser mais rápido. Em Kiasu a gente já tava. Galera, estamos na Suíça. Eu conheço esse SBB. Saudade da SBB, né, Carol? SBB é a empresa que cuida do trem da Suíça. Mas chegamos na Suíça e agora é mais 2h30 até Zurique. Mas agora a gente vai ter o trem, que tá vindo atrasado porque ele veio da Itália. Devagar sempre. Vamos chegar, vai dar certo agora. Vai, não, agora estamos em casa. Olha lá, Zurique HB. Eba! Só que ele tá com atrasinho. Alguns centímetros depois. Ufa! O que aconteceu? A gente vai errar um anúncio de coisa dizendo que tava cancelado, mas ele tá indo pra Zurique mesmo. Dá mais contexto, conta isso melhor. A gente entrou no trem aqui de Zurique, aqui da Suíça, e acabou de dar um anúncio dizendo que a gente tinha que sair do trem porque esse trem não ia mais pra Zurique. Só que daí agora chegou um cara ali da empresa e falou que não foi um anúncio errado e que a gente tá indo pra Zurique só que com atraso. De quanto tempo? Sei lá, 15 minutos, se eu não me engano. Oxi. A gente tá cansado. E a gente também tá passando um dos maiores túneis de trem do mundo. Mas não consigo pesquisar qual é o maior, porque não tem internet no túnel.
95 minutos depois, passamos o túnel, chegamos na parte alemã da Suíça e com ela, o que temos aqui, Felipe? Nuvens cinzas, cheias de chuva, prontas para cair. Como a gente já bem disse em alguns vídeos anteriores, aqui é bem cinzento. É a verdadeira terra da garoa. Mas, ó, eu tô feliz de estar chegando em casa. Nossa, eu quero muito ir em casa tomar um banho. Eu já falei umas 3 vezes isso no vídeo. Pelo menos a roupa tá limpa. Não tá limpa, minha roupa já tá imunda. Tipo, todo suado, fedido. Eu já tô adquirindo a cidadania europeia só pelo CC que alguns aqui tem. Ó os Alpes, galera. Sem neve. Qual que é o nome desse, Carol? Alpe. É o Alpen. Z. Zé, é lago. É o Alpen Alp. Open up. Tem alguma coisa pra contar pra galera dos Alpes? Que estão sem neve. Mais alguma coisa? A gente tá encerrando hoje o nosso rolê da road trip aqui entre que a gente foi pra Córcega e que a gente foi pra Sardenha. Mas nosso próximo rolê vai ser onde? Entendi. Tu tá querendo fazer mistério? Não, tu tá querendo já entregar. Nosso próximo rolê vai ser um rolê bem grandão, que já era pra ter acontecido, mas como aconteceu um monte de chuva aqui na região, não deu. E a gente vai conhecer muitos Alpes. Não vai falar como, ele tá segurando o jogo, galera. Sim, eu não quero falar. Misterioso. Continue acompanhando os vídeos nos próximos semanas e meses, que vai ter um vídeo bem legal. Já sai semana que vem, né? Não, pode ser que eu invente algo antes. Vocês vão ter que descobrir. Todo misterioso ele. Chegamos em Zurique, galera. Vamos fazer as compras pra jantar. É, galera, agora a gente finalmente chegou na HB. Agora a gente tem... Peri escapou. Deixei ele cair, a guia. Agora a gente tem que ir no mercado fazer umas comprinhas pra gente conseguir fazer uma janta hoje. Mas papo de mercado fica pro outro vídeo que a gente já tem no canal. Quem quiser saber como é o mercado em Zurique, espia lá. E a gente vai ficar por aqui, né? Sim, deu por hoje, né? Foi uma grande saga, vocês acompanharam tudinho. Agradecemos por terem ficado até o final. E se quiserem consolar a gente, deixa aquele like. O like é a moedinha do pedinte aqui pra gente. E se inscreve no canal. Beleza, Isso aí. galera? Vai ajudar bastante. Agora a gente... Obrigadão. E a gente encerra essa road trip aqui com boas memórias, né, Felipe? Um monte, vocês vão acompanhar com a gente tudo isso. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau.